Senhor, por esse dia maravilhoso na tua presença, Pai. O Senhor, nesta noite, me deu um sonho, e neste sonho era muito claro que eu creio, Senhor, que quem vai ouvir este devocional, Senhor, é porque o Senhor quer começar a obra pelas estruturas, ó Pai. Então, Senhor, que não seja eu, que seja o Senhor através de mim, ó Pai, e que o teu amado Espírito Santo possa tocar a vida de cada pessoa que for ouvir, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada família, cuida, Senhor, e que a gente possa, ó Pai, estar sensível e que a gente possa querer, ó Pai, estar na tua presença. Nós consagramos, Senhor, este ministério e nós consagramos, Senhor, a Ti esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Vou começar aqui. Hoje nós estamos estudando o livro de Daniel e hoje nós estamos no capítulo 10. Só que antes da gente ler essa palavra do capítulo 10, eu queria lembrar um pouquinho do que Daniel representou na minha vida e no meu processo de libertação, porque Daniel, ele é aquele homem que ele foi colocado num cárcere, foi colocado numa posição, mas a gente precisa entender que Deus vai nos tirar de lugares onde a gente está confortável, para que Ele possa nos usar através da obra dele. E foi o que a gente viu até aqui, né? Foi o que a gente viu o movimento de Daniel, desde lá do primeiro capítulo, né? Onde a gente pôde ouvir, né? A entrega dele para se santificar, aonde ele revelou os sonhos, onde os seus amigos, né, foram na fornalha, enfim, diversas situações. Mas hoje Daniel, ele quer nos mostrar uma posição de um convite que o Senhor tem para a gente nessa manhã. Foi assim que o Espírito Santo se revelou nessa palavra para mim. Então, eu vou começar lendo aqui o capítulo 10. E depois eu vou destacar algumas palavras-chave que essa palavra tem para hoje. A visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltsassar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como um berilo e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras eram como um barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo. Fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho e contemplei esta grande visão. Não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desconfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentido, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiando nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse:
Não tenha medo, Daniel, porque suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender e se humilhar na presença de Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali, com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então, um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. E ele disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então, aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu, e disse: Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: Fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: Sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Essa foi uma palavra que ela mostra a posição daqueles que são chamados para a oração. E como que a gente tem essa revelação? Eu quero trazer aqui para vocês algumas palavras-chave dessa palavra, antes que a gente vá entrar em cada ponto. Deus colocou Daniel num local, este local, o Rio Tigre. Local, aí a gente vai estudar o que é o Rio Tigre. O Rio Tigre, ele é um dos 4 rios que fluem do Jardim do Éden, o local onde o Senhor preparou, onde o Senhor queria nos encontrar todos os dias. Esta é uma palavra que ela traz uma revelação, mas ela também é uma palavra que traz ânimo. Ela traz ali, já no início dessa palavra, a verdade, aonde essa verdade vai gerar conflito, onde essa verdade vai nos levar a um local de transformação. Vai falar sobre a importância da consagração, o luto de 3 semanas, o sacrifício. Fala também de obediência, de oração, de visão e de sentir a presença do Senhor, de ter um coração disposto, de buscar compreensão, impotência e principalmente a constante humilhação do Senhor. Aí, quem foi Daniel? Né? Para mim, o que eu aprendi com Daniel é que ele é um homem, né, que me inspira a ser uma mulher que busca a intimidade e a oração constantemente, para que a gente possa ter transformação, né? Então, ele vive em intimidade, em oração, e essa oração o sustenta, né? Porque ele é escolhido, ele é destinado, e ele só consegue ser instrumento do Senhor porque ele tem intimidade. E essa intimidade ele busca com essa oração. A oração é a ferramenta de guerra de Daniel. Então a gente vem aqui já ali no início, né, onde o Senhor, ele quer mostrar quem é Daniel perante ao mundo e quem é Daniel perante ao reino do Senhor, né? Porque ele fala aqui, no 3º ano do Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel. Daniel é o nome e a identidade de Daniel perante ao Cristo, ao Senhor, então é o nosso nome. Beltesazar é a assinatura como se fosse o CPF aqui no mundo. Então a gente tem um sobrenome, mas a gente tem que entender que perante ao Senhor,
A gente tem que assumir essa identidade de quem a gente é, onde a gente está, e no mundo e na posição onde a gente está. A gente nunca pode assinar como um sobrenome que a gente carrega, que a gente recebeu no mundo, mas sim a identidade que o Senhor está entregando para a gente. E aqui ele fala, né, um ponto assim mais importante que eu anotei aqui dessa palavra no início é: a palavra é verdadeira. Tu imagina o Daniel em uma das orações recebendo a palavra e com um grande temor ele entendeu que aquilo ia trazer um grande conflito, ia gerar uma grande movimentação. E quem me conhece sabe que eu sou uma das pessoas que eu falo, eu oro para que haja transformação, eu oro para que o Senhor me coloque à prova, porque sem conflito eu não vou amadurecer, sem conflito eu não vou a um próximo nível. E aqui Daniel entendeu que a palavra que ele recebeu iria trazer um grande conflito, e o que ele fez? Ele foi para o preparo, ele foi para a santificação. Ele nos convida, você vai receber uma palavra, essa palavra vai trazer transformação da sua casa, mas você tem que se preparar. Então, diminui a tua carne e busca santificação, se fortalece no teu nome, se fortalece na tua identidade, para ter realmente discernimento daquilo que ele está fazendo, né? Então, quem era Daniel? Ele era um escolhido de Deus, e ele reconhece a sua posição perante o reino e o que ele está fazendo. Quando ele recebeu essa palavra, então ele foi buscar o quê? Arrependimento. O que ele viu iria impactar na vida dele, mas não era sobre ele, era sobre o povo dele, na visão que ele teve. Então, por isso que ele foi buscar essa santificação, né? Então, continuando aqui, ele foi fazer o quê? Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto, por temor. Esse luto não foi porque ele iria perder algo, mas foi porque ele tinha um coração aquebrantado e ele sabia o que iria acontecer com o povo do Senhor, como os escolhidos do Senhor, aquele que lá na frente Jesus iria vir para salvar. Então era como se Deus estivesse dizendo para ele: Daniel, se arrependa, não por você, mas gere arrependimento pelo meu povo, se santifique pelo meu povo. Então, assim, por muitas vezes, e isso eu tenho aprendido, né, na minha casa, e principalmente na situação com o meu filho, né, do Teia, eu entendo assim: Senhor, que se meu marido não está vindo, que eu me arrependa por ele, que eu me arrependa, Senhor, pela minha parentela. Deus está nos chamando nesse momento, não só para a gente orar e para a gente buscar santificação por nós, mas pela nossa igreja, né? Pelo seu povo, pelos seus escolhidos, porque ele está voltando. Então, por isso que essa palavra, ela é uma palavra rema, eu digo assim, né? Porque a gente tem que se colocar nesse lugar de santificação. Então, ele não comeu, ele não bebeu, ele não se ungiu. E foi aonde, depois, intercessoriamente, isso mesmo, Cris, né? Deus nos chama. Então, nessa posição aqui, se a gente... E por isso que é tão importante a gente meditar na palavra, porque às vezes a gente lê e a gente não entende. Quando Daniel estava às margens do rio Tigre, ali no versículo 4, eu pensava assim, ele estava lá, tipo, como se estivesse pescando. Não, ele estava orando às margens do rio Tigre. Então, o que Deus quer falar com a gente? Quando a gente está no secreto na nossa casa, é como se a gente estivesse dentro do jardim do Éden, aonde fluem os 4 rios, aonde o Senhor quer nos entregar essa revelação. Então, a gente só vai ter essa visão e o discernimento do que o Senhor quer nos entregar se a gente estiver prostrado, se a gente estiver em santificação, se a gente estiver matando o nome Beltesazar, entre aspas, como o mundo nos conhece, e nos fortalecendo na identidade que o Senhor está nos trazendo, né? Então, aonde ele fala que no dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio, levantei os meus olhos e vi um homem vestido de linho. Essa parte eu achei linda, porque eu levantei os meus olhos, eu imaginei Daniel de joelhos, orando, clamando ao Senhor naquele momento, e ele simplesmente sente a presença do Senhor, levanta os olhos e vê este homem. E eu fui estudar
porque Deus fala em parábolas e em símbolos, o que representava cada ponto dessa palavra. E eu vou ler de novo, e eu queria até que se você pudesse fechar os olhos, para que o Espírito Santo de Deus te mostre como seria a imagem que Daniel viu dessa pessoa que ele viu. Então ele fala assim, ele estava à margens do rio Tigre. Então imagina, né, um rio que flui direto do Jardim do Éden. Ele levantou os olhos, ele estava numa posição de adoração. Se imagine numa posição de adoração. Ele viu um homem vestido de linho. O linho, imagina aquele linho, ele representa a pureza, a justiça, a santidade. Lá em Apocalipse vai falar que as pessoas que são vestidas como linho, elas trazem as boas ações do povo de Deus. Então, quando Daniel viu este homem, ele já sentiu que só pelas vestes este homem era um escolhido, era aquele que iria trazer a provisão e iria ajudar a vencer este conflito. Aí a palavra aqui vai falar que este homem estava com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O que era este ouro? Era o ouro mais raro. Então, a palavra lá na armadura de Cristo fala, né, o cinturão da verdade. A verdade nos mantém de pé, ela nos segura, e era o ouro mais firme, mais precioso do seu esplendor. Então, o cinto, prontidão, a força, a verdade, a proteção, o preparo para o serviço de Deus. Então, o Senhor estava querendo dizer, ei, eu vou te vestir com umas vestes novas, eu vou te colocar um cinto de ouro, eu estou te trazendo a provisão. Ele diz aqui que os seus braços, né, que ele estava vestido com uma pedra preciosa, e essa pedra era o berilo. E quem era berilo? Berilo estava lá nas vestes sacerdotais. E qual era a pedra berilo? Qual tribo representava essa pedra berilo? A tribo de Zebulon. Quem foi a tribo de Zebulon? Eles eram comerciantes, ficavam às margens, né, dos rios, mas o mais principal era a tribo guerreira. Eram os escolhidos. E depois ele vai falar na palavra que a voz vinha como um trovão e ecoava como se fosse um exército. O que Daniel estava vendo, ei, filho, eu estou te mostrando que eu vou te levar num lugar de conflito, mas eu estou te mostrando quem vai guerrear por ti. Eu estou te mandando para lutar as tuas lutas, para acabar com a tua agonia, simplesmente o exército escolhido, aquele que teve com Davi, aquele que lutou junto com Gideão, aquele que Débora cantou depois de um tempo de batalha. Foi essa a visão que Daniel teve. Por isso que nessa palavra, Daniel vai ter o rosto transfigurado, por isso que ele vai perder até as forças, e é assim. E é assim. Só que o mais interessante, que ele diz, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo. Eu imagino, porque Daniel nunca estava sozinho, é igual nós aqui, nós estamos aqui, né, uma, duas, em 3 pessoas. É como se nós 3 estivéssemos agora na margem do Rio Nilo, né, na margem ali do Rio Tigre. E talvez só uma de nós, vamos ver essa imagem, porque talvez só uma de nós realmente estávamos preparadas para ver a glória do Senhor. Então, que a gente não tenha medo. Por isso que a gente tem que falar, né? A gente tem que se preparar para a vinda do Senhor. A gente tem que se preparar para ver a glória dele, porque ele vai trazer revelação, mas ele quer mostrar que ele vai trazer essa provisão para a gente. E esse foi um ponto muito chave, porque eu acredito que Deus não quer se revelar só para um, ele quer se revelar para os seus escolhidos. Então, que a gente realmente possa, né, não somente nós, mas que todos possam querer ver e estar na presença do Senhor. Então, continuando aqui, né, assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. Quem nunca, né, depois de um tempo de batalha ou viver uma grande experiência do Senhor, fica sem energia. Mas o Senhor diz,
o meu rosto, mudou de cor e se desconfigurou e perdi as minhas forças. Quando a gente está na presença do Senhor, nossa face muda. A gente deixa de ter esta visão e a gente passa. É como se Deus estivesse nos moldando. Sabe aquela imagem assim? Se hoje uma pessoa for ver uma foto minha de 3, 4 anos atrás, antes de eu conhecer o Senhor, eu já sou uma outra pessoa. Então, quanto mais intimidade, quanto mais a gente busca o Senhor, Deus muda, muda, e Ele traz uma beleza que vem de dentro para fora. E é isso que Ele realmente quer trazer. Ele quer que a gente tenha essa imagem, né? Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então, nesse momento, quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente busca Ele, a gente começa a construir, a fortalecer essa imagem que o Senhor está nos trazendo. Contudo, ouvi a voz e as suas palavras e me ouvindo, caí sem sentido com o rosto em terra. A gente não aguenta ficar na presença do Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus nos toca, a gente não consegue ficar. Mas olha que lindo. Eis que a mão de alguém tocou em mim. Gente, que coisa maravilhosa poder sentir o toque do Senhor, e tudo isso foi em secreto, porque ele estava ali sozinho, sozinho. Deus preparou esta experiência para dizer: eu vou vencer este conflito, e não só isso. Porque ele tocou e ele disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou dizer. Ei, esteja atento. Esteja atenta, porque Deus quer falar conosco. Fiquei em pé porque fui enviado para falar com você. Então Deus vai enviar a pessoa para falar com a gente. Aquilo que ele quer entregar para a gente, ele vai entregar para a gente. Enquanto ele falava comigo, eu me pus de pé tremendo. Tremendo, temor. E ele diz: não tenha medo, Daniel, porque suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você se dispôs de coração a compreender e a se humilhar na presença do Senhor. Gente, é desde o primeiro dia. A gente acha que uma experiência que a gente vai ter com o Senhor vai vir, hoje, não. Todo dia ele está nos ouvindo, todo dia ele conhece nossos corações, todo dia que a gente diz: Senhor, haja luz, Senhor, haja conflito, Senhor, me quebra, me molda, me transforma, ele está ouvindo. Então, por isso que eu trouxe um pouco dessa linha cronológica. Ei, filha, Deus te ouve desde a tua primeira oração, é isso que ele está querendo te dizer hoje. Desde a época que você foi retirada de um lugar e achou que estava sendo colocada num cativeiro. Mas nesse cativeiro, eu precisava que você preparasse este lugar para este momento, para eu te dizer que em todo o tempo eu estou contigo. Eu acredito, depois que eu li essa palavra, eu achava que a maior transformação, talvez a maior experiência que Daniel teve, foi quando ele foi livrado na cova dos leões. Mas aqui, essa é uma das maiores experiências, porque a gente pode ser libertado na cova, mas a gente quer dizer que lá na cova ele enviou um anjo, e aqui ele está praticamente se mostrando, se revelando, tocando ele, falando diretamente com o Daniel. Por conta de toda a santificação, por conta de tudo aquilo que ele falou, por conta de tudo aquilo que ele experimentou. E aqui, quando ele fala: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Aqui, o que o Senhor estava querendo entregar para ele, sim, iriam vir tempos de guerra, mas aqui o Senhor estava querendo dizer: o príncipe da Pérsia são potestades. Aqui ele estava dizendo: ei, o que vai acontecer com o meu povo e com a geografia, Beltesazar, vai ser vencido com esse exército de Zebulon, junto com Miguel, junto com os arcanjos, nas regiões celestiais. É esse o ponto. É esse o ponto dessa palavra. Né? Porque a visão refere-se a dias distantes. Agora vim para fazer com que você tenha entendimento do que vai acontecer lá na frente. Aqui Deus estava revelando para Daniel qual seria o inimigo, qual seria a potestade, para que o quê? Para que ele parasse de orar e de jejuar e de interceder? Não.
Então, por muitas vezes, Deus vai nos dar experiências, dizendo, ei, eu vou te colocar num lugar de conflito, arrependa-se, não somente por você, mas por todos aqueles que eu te coloco para cuidar intercessoriamente, mas eu vou te revelar qual é o inimigo e não saia da posição de batalha. Porque eu preciso que você esteja à frente, guerreando nessa posição de batalha. Porque agora vai vir o príncipe da Pérsia, mas depois vai vir o príncipe da Grécia. Deus mostrou os dois grandes inimigos que teriam. Por quê? Porque ele quer que a gente conheça o inimigo para que a gente possa saber a estratégia que ele quer nos dar para que a gente possa vencer esta batalha. E ele diz: meu Senhor, essa visão me causou muita dor, sim, vai trazer dor. E eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. O temor. E quem nunca viveu uma experiência dessa, né, de receber uma palavra do Senhor e de ficar assim, pai, será que eu sou digna? Sim. E ele vem aqui, ele te diz, por mais que você esteja cansado nesse exato momento, eu vou te dar novo fôlego, porque é o que ele está falando assim. Então, aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu e disse, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se. Sim, anime-se. Então Deus está querendo dizer, ei, minha filha, eu te ouvi, eu te falei o que vai acontecer, eu estou te mostrando quem vai lutar, quem é que eu estou mandando para lutar essa causa, eu estou te entregando os amigos e você. Eu estou te dizendo quem são os inimigos, estou te dizendo que isso não é agora, estou te dizendo que é lá na frente, mas te prepare-se, se anime-se, porque eu sou contigo. É isso que ele está querendo dizer nessa palavra. E ele diz aqui, você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Então, o Senhor quer nos lembrar nesta manhã, lá em Efésios, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades e contra os dominadores deste mundo e de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que o inimigo vai fazer? Ele vai justamente trabalhar nas obras da carne dentro da nossa igreja, criando confusão, gerando inimizades, gerando diversas situações para nos afastar do chamado que a gente tem. Mas o que ele está querendo dizer é que posicione-se, posicione-se, porque mais lindo que ser liberto da cova é eu te entregar o que vai acontecer por conta do fruto da tua obediência. E foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas foram 3 dias de meditação nessa palavra, e acho que o mais lindo é tentar imaginar, né, o que Deus fez. E para quem vai ouvir essa gravação depois, uma dica, né, quando você for começar a meditar, comece a anotar essas palavras-chave, né, não leia por ler, vai a fundo para descobrir, porque senão a gente poderia ler aqui muito simples e a gente não teria a revelação do que representaria esta imagem que Daniel teve. Então vá mais a fundo, peça que o Espírito Santo te mostre quais são os pontos que ele quer que você seja
revelada. É como se fosse um CSI, sabe, como se você fosse um detetive da palavra. Sabe o detetive da palavra? É assim que Deus quer falar. Seja curiosa. Mas o que é isso? Que lugar era aquele? O que isso representa? E assim Deus vai se revelando para você e pode ter certeza que vai ser tremendo. Amém? Posso orar para encerrar? Então, vou orar aqui. Feche os seus olhos. Senhor, obrigada, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por nos revelar nesta manhã, nesta noite, neste dia, no início desta semana, Pai, o chamado que o Senhor tem para nós. O Senhor tem nos chamado para fortalecer a nossa identidade perante a Ti, diminuindo, Senhor, a nossa carne, para que o Senhor possa se revelar. Pai, que os nossos secretos, Senhor, estejam às margens do rio Tigre, como esta oração, ó Pai. Que a gente possa estar prostrado, Senhor, que a gente tenha coragem de orar e de pedir conflito, Senhor. Que a gente saiba, porque só ora por conflito, Senhor, aquele filho que quer evoluir, aquele filho que quer crescer, aquele filho e filha, Senhor, que quer resplandecer, Senhor, a tua face, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro intercessoriamente, ó Pai, por esses secretos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor se revele, ó Pai. Eu oro, Senhor, por esta imagem que Daniel teve em todas as batalhas, Senhor, celestiais, ó Pai. Que cada pessoa que está ouvindo esteja passando nesse exato momento, Senhor. Que as pessoas possam entender o exército poderoso que o Senhor está mandando para lutar pelas nossas guerras, Senhor, pelas nossas batalhas. Senhor, que a gente possa ser tocado e as nossas energias possam ser reforçadas, Senhor. Que o Senhor possa nos dar um fôlego de vida, ó Pai, mesmo que a gente tenha medo do que vai acontecer. E que nesse dia, ó Pai, eu oro para que todas as pessoas que forem ouvir, ó Pai, tenham ânimo, em nome de Jesus, porque não é sobre este tempo, é sobre a volta do Senhor. Em nome de Jesus, amém.